Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas em matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se e clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar na divulgação dos projetos. Pessoal, é o seguinte, nós estamos aí na nossa aula 124 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando função do segundo grau, ou a chamada função quadrática. É o nosso curso de Matemática Básica. Nós já estudamos toda essa teoria envolvendo a função do segundo grau. E basicamente essa teoria tem a ver aí com o esboço do gráfico, da função do segundo grau, que é a parábola, tá ok? Nós vamos sempre ter em mente essa teoria, pois através desta visão gráfica, essa visão geométrica, que nós vimos trabalhando aí nas aulas anteriores, nós vamos fazer alguns exercícios e vamos fazer bastante, tá, pessoal? Pretendo fazer 3 aulas sobre exercícios envolvendo a função do segundo grau. Sim, 3 aulas, pois é uma quantidade de exercícios que será suficiente aí para vocês terem uma boa noção sobre o conteúdo, tá ok? Nós não temos aqui no canal uma lista de exercícios sobre os assuntos. Então o que eu sugiro para vocês é o seguinte, sempre que eu for fazer um exercício, que eu colocar o enunciado, seja no quadro ou, enfim, no rodapé do vídeo, vocês podem dar um pause no vídeo e vocês tentarem resolver o exercício antes que eu apresente a resolução, tá ok? Então fica uma forma, uma lista de exercício praticamente que vocês terão aí para ajudar nos estudos, tá ok? Então sempre que eu propuser um exercício, a menos que você não tenha ideia de como resolver, procure dar um pause no vídeo e tentar resolver, pois isso é que vai ser importante, tá ok? Bom, pessoal, então vamos começar aqui com nossos exercícios envolvendo a função quadrática. Bom, pessoal, nós vamos começar desde os exercícios mais simples e vamos complicando com o passar do tempo aí. Bom, então aqui esse exercício pede o seguinte, determine P tal que os gráficos das funções abaixo sejam parábolas côncavas para cima. A concavidade é dada pelo sinal de A, Lembrando que a função quadrática é a função da forma y igual a ax² mais bx mais c. Então a concavidade é para cima quando o nosso A, que é o coeficiente do x², ele é positivo, e é côncava para baixo quando o A é negativo. Lembrando que o A ele deve ser sempre diferente de zero para que seja uma função do segundo grau, para que seja uma parábola, tá ok? Então nesse caso aqui nós temos que menos 2p mais 6, que é o nosso A, ele seja o quê? Maior do que zero para que a concavidade seja para cima. Ora, daqui nós temos o seguinte, distribuindo esse sinal negativo aqui, nós temos 2p menos 6 maior do que zero. Agora vamos passar esse menos 6 para o outro lado. Então vamos ter 2p maior do que 6 e daqui nós temos p maior do que 6 dividido por 2. E isso implica p maior do que 3. Tá ok? Bom, nós utilizamos aqui todo o conhecimento que nós já estudamos. Aliás, nós temos uma playlist no canal sobre inequações do primeiro grau. Então, essa é uma inequação do primeiro grau que nós precisamos resolver aqui para encontrar. Então, qualquer valor de p maior do que 3 vai resultar aqui numa função do segundo grau, cuja parábola, o gráfico que a representa, vai ter a concavidade para cima. Bom, nesse caso aqui nós temos que 4p menos 3, ele deve ser maior do que zero. Novamente nós queremos a concavidade para cima. Caso nós quiséssemos a concavidade para baixo, nós deveríamos impor 4p menos 3 menor do que zero, tá ok? Ora, aqui então nós vamos passar esse menos 3 para o outro lado, com o sinal trocado, então vai ficar 4p maior do que 3, e aí o 4 passa dividindo. Nessa etapa, pessoal, nós estamos passando o 4 dividindo, aqui nós passamos o 2 dividindo, e como tanto o 2 aqui quanto o 4 aqui eles são positivos, quando ele passa dividindo, ele passa sem alterar o sinal da desigualdade. Se ele fosse negativo, fosse menos 4 aqui, por exemplo, ele passaria, mas o maior aqui viraria menor, tá ok? Então, quando o sinal aqui do nosso termo que multiplica a incógnita, ele é negativo, numa inequação, então ele vai passar dividindo da mesma forma, mas ele vai inverter aqui o sinal da desigualdade. Ora, então aqui nós temos p maior do que 3/4, tá ok? Então p maior do que 3/4. Então esse exercício bastante simples aí para a gente ir esquentando,
Bom, pessoal, nosso segundo exercício de hoje aí, ela pede o seguinte: determine a imagem da função f, o conjunto imagem, sendo o domínio da função f igual ao conjunto dos números reais, tá ok? Como é que nós vamos pensar o exercício aqui? Bom, aqui nós temos uma função quadrática com o nosso coeficiente a, o nosso termo que multiplica o x² positivo. Portanto, nós temos uma parábola côncava para cima. Digamos que o nosso eixo y esteja mais ou menos por aqui, né? Ele pode estar aqui, aqui passando pelo meio aqui, ou para lá, enfim, ele pode estar em qualquer posição aí, mas veja, aqui é apenas uma referência. Nesse ponto aqui nós temos o vértice da nossa parábola. Bom, esse vértice ele vai ter uma coordenada y, que nós chamamos de y-vértice, que é dada por menos delta sobre 4a, né? O vértice da nossa parábola. Ora, qualquer valor de x vai ter como imagem, né, um valor de y que está no mínimo igual ao y-vértice ou superior. Portanto, a nossa imagem será exatamente este conjunto aqui. Tá ok? Imaginando, por exemplo, que o nosso eixo x está aqui, qualquer valor de x tem por imagem um valor que está acima do y-vértice. Então, resumindo, quando a função tem concavidade para cima, e nós vimos isso, né, quando nós estudamos numa das primeiras aulas de função do segundo grau. Quando a função tem concavidade para cima, que é quando o nosso a é positivo, então o nosso conjunto imagem é o conjunto dos valores de y maiores ou iguais ao y-vértice. E quando a concavidade é para baixo, então o conjunto imagem são os valores menores ou iguais ao y-vértice. Tá ok? Bom, então basicamente nós precisamos encontrar o y-vértice aqui desta função aqui. Tá ok? Bom, o y-vértice vai ser o quê? Menos delta sobre 4a, de acordo com a nossa expressão ali. Vamos fazer aqui o delta, né, primeiro. O delta é dado por b² menos 4ac. Ora, nosso b é menos 6, portanto o nosso delta vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 10. Ora, aqui nós temos então 36, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 10, 120. Ora, 36 menos 120, isso aqui vai dar menos 84. Portanto, o nosso delta é menos 84, então nós temos que substituir aqui menos delta, ou seja, menos 84, lembrando que esse menos é da fórmula e esse menos é o valor do delta, né? Dividido por 4 vezes a, e o a é 3. Ora, então nós temos 84 sobre 12. E 84 sobre 12 dá exatamente 7. Portanto, o nosso y-vértice aqui é exatamente 7. Então, está mais ou menos de acordo com a figura. Com isso, nós temos o nosso conjunto imagem como sendo o conjunto dos elementos y pertencentes a R, tais que y é maior ou igual a 7. Tá ok? Então, esse é o nosso conjunto imagem. Vamos trabalhar este problema aqui agora. Bom, nesse caso, o nosso a é negativo, portanto, nós temos uma parábola com este formato, com cavidade para baixo. Ora, então se nós imaginamos aqui o eixo y, né, nós temos um y-vértice aqui, e o nosso conjunto imagem vão ser exatamente os elementos aí que estão menores ou iguais a esse valor. Tá ok? Bom, então, novamente, nós temos que calcular o y-vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Calculando separadamente o delta, b² menos 4ac. Ora, b² é 0 ao quadrado, lembrando que o b é 0, né? Pois o termo em x aí é nulo, né? 0 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos meio, vezes o c, que é 3/4. Bom, este 4 nós podemos cancelar com aquele 4 ali. Então o nosso delta, fazendo aqui, né, vai ser o quê? 0. Agora aqui menos com menos vai ficar mais, ok?
3 meios, né? 0 mais 3 meios, e isso resulta 3 meios. Portanto, o nosso y-vértice é menos delta, ou seja, menos 3 meios sobre 4a, ou seja, 4 vezes menos meio. Bom, fazendo direto a continha, para a gente já abreviar aqui, nós vamos ter aqui menos com menos é mais, tá? 4 vezes meio dá 2. Então 3 meios dividido por 2, isso aqui vai dar 3 quartos. Então 3 quartos é exatamente o nosso y-vértice. Logo, a nossa imagem é o conjunto dos elementos y pertencentes a R, tais que y é menor ou igual a 3 quartos. Notem que quando nós temos um mínimo com cavidade para cima, o nosso conjunto imagem vai ser y maior ou igual ao y-vértice. E quando a concavidade é para baixo, a imagem vai ser os elementos y menores ou iguais ao y-vértice. Tá ok? Então, em resumo, quando for solicitada a imagem, né, o conjunto imagem de uma função quadrática, vocês vão ter que calcular o y-vértice, e se a concavidade for para cima, vocês vão ter que pegar para cima do y-vértice. Concavidade para baixo, vocês vão ter que pegar para baixo do y-vértice. Vai ser o conjunto imagem. Isso, claro, desde que o domínio seja real. Caso o domínio não seja o conjunto de todos os reais, aí vão ter que trabalhar, porque aí vai depender da função, tá ok? Vai depender de como for definido o domínio, pois aí vai restringir também o conjunto imagem. O nosso terceiro exercício é o seguinte. Agora determina o intervalo do domínio em que f, a função nossa aí, né, ela é decrescente. Bom, o exercício anterior nós vimos aí que o conjunto imagem ele tem a ver com o y-vértice. Agora, para nós sabermos, no caso de uma função quadrática, a questão dos intervalos dela ser crescente ou decrescente, aí vai ter a ver com o x-vértice, ok? Por que isso? Ora, nós queremos essa função aqui quando é que ela é decrescente. Ora, como a concavidade aqui é para baixo, pois o a é negativo, então nós temos uma função cujo gráfico tem esse formato aqui. Imaginando o eixo x aqui, tá? Novamente, né? Não importa se ele está aqui ou está mais para cima, enfim. É apenas uma referência para nós resolvermos o exercício. Nós observamos o seguinte, que aqui estando o vértice, nós temos no eixo x aqui o chamado x-vértice. Ora, notem que para frente do x-vértice a função é decrescente, pois à medida que aumenta o x, diminui o valor do y, né, da nossa imagem. O y está aqui, está em qualquer lugar aqui, ok? E à medida que nós vamos para trás, né, valores menores do que o x-vértice, então a função é crescente, ou seja, nós temos que sempre analisar os valores de x crescendo, né? Então à medida que os valores de x crescem até o x-vértice, o valor de y, né, o valor da nossa imagem, vai crescendo. Então aqui nós temos um intervalo crescente e aqui para frente do x-vértice a função é decrescente, ok? Ora, então nós queremos quando é que a função ela é decrescente. Então, vão ser os valores de x maiores do que o x-vértice. Então, nós temos o seguinte. O nosso x-vértice é dado por menos b sobre 2a, né? Nós já trabalhamos aí em aulas anteriores. Então, menos b sobre 2a, isso aí vai dar menos 10, né? O nosso b é 10, e o nosso a, ele é menos 2. Tá? Mas cuidado que tem esse sinal negativo aqui. Então nós vamos ficar com 10 quartos, tá? Menos com menos é mais, e 10 quartos exatamente 5 meios. Ora, então a resposta aqui seria exatamente o quê? O x pertencente a R, tal que x é maior do que 5 meios. Ou então, se nós quisermos denotar por intervalo, né? Então vai ser o quê? Intervalo que vai dos 5 meios para o infinito, tá? Então, nesse intervalo a função é decrescente. Agora, nesse exemplo aqui, nós temos uma função que está definida por um produto aí. Bom, primeiro nós nem sabemos se essa função é quadrática de fato, né? Mas ela vai ser quadrática. Por quê? Porque se nós desenvolvermos aqui, aplicando a propriedade distributiva, nós vamos ter o quê? 6x² mais 10x mais 9x mais 15. E isso é exatamente 6x² mais 19x mais 15. Então, de fato, nós temos aí uma função
quadrática, tá ok? Nós, de acordo com o que nós já vimos, né? O nosso A aqui, ele é positivo, portanto, nessa situação, nós temos uma parábola, né? O gráfico, né? Com a concavidade para cima. Então, se nós pensamos aqui no eixo X, nós temos aqui o nosso x-vértice, e para frente do x-vértice, nós temos uma função crescente. E para trás, a função ela é decrescente, então ela decresce antes. Quando a concavidade é para baixo, a coisa se inverte, né? Então, para frente ela é decrescente, para trás ela é crescente. Então, nesse caso aqui, nós temos que encontrar aí o x-vértice e tomarmos os elementos do domínio, né, até aquele x-vértice. Então, inverte a situação, né? Concavidade para cima e para baixo. Então, nós vamos ter que calcular o x-vértice como menos b sobre 2a. E isso vai dar o quê? Menos 19 sobre 2 vezes 6, que é 12. Já vou colocar direto, né? Menos 19 sobre 12. Esse é o nosso x-vértice. Portanto, nossa solução para o problema aí, quando a função é decrescente, os elementos x até o x-vértice. Bom, um comentário aqui, pessoal. Note que, diferentemente do conjunto imagem, que nós usamos o maior ou igual aqui, ou o menor ou igual, enfim, que usamos também o ponto, no caso de crescente e decrescente, nós não consideramos o igual, né? De fato, neste ponto e neste ponto, que são o vértice, né? Os vértices aí das funções respectivas, nós dizemos que a função não é nem crescente nem decrescente. Quando eu defini função crescente e função decrescente para vocês, eu defini com base no intervalo, tá? Então a função seria crescente no intervalo quando nós tomamos dois valores de x naquele intervalo, um maior do que o outro, e as imagens também crescem. Então, se os valores de x crescem, os valores da imagem também crescem, então a função é crescente. E quando os valores de x crescem, mas os valores da imagem decrescem, então a função é decrescente. Mas nós sempre tínhamos dois valores. Então isso surge um problema aqui porque nós temos que ter o conceito de função crescente ou decrescente num ponto, né? Então, neste ponto eu afirmo para vocês que a função ela não é crescente nem decrescente, tá? E para isso nós precisamos de um conceito mais profundo que nós vemos apenas no ensino superior, mas eu posso apenas comentar com vocês aqui. A rigor, pessoal, nós definimos a função crescente ou decrescente num ponto como a inclinação, né, desta reta aqui, tangente à curva no ponto, né? Então, por exemplo, neste ponto, a inclinação ela é negativa, né? O coeficiente angular dessa reta aqui, ele é negativo, portanto a função é decrescente. Aqui o coeficiente angular é positivo, portanto a função é crescente. Neste ponto, o coeficiente angular ele é zero, portanto a função não é nem crescente nem decrescente. Aqui, coeficiente angular negativo, função decrescente. Coeficiente angular positivo, função crescente, né? Neste ponto. E neste ponto, o coeficiente angular é nulo, portanto ela não é nem crescente nem decrescente. Isso é um conceito avançado. Quem for para a área de exatas vai estudar isso em cálculo, tá ok? Inclusive, pessoal, isso está muito relacionado com o conceito de máximo e mínimo de funções, né? Veja que no caso da concavidade para baixo, nós temos um ponto de máximo. Veja que a função ela era crescente e em algum momento ela se tornou decrescente, portanto houve um máximo ali. Se ela era crescente, se tornou decrescente. Por outro lado, se ela era decrescente e ela se torna crescente, há um mínimo. Claro que há outras condições para a gente fazer esse tipo de afirmação, mas grosso modo é isso que ocorre. Bom, turma, para a gente finalizar a aula de hoje, fazer esse exercício aqui. Obter a lei da função cujo gráfico é a parábola seguinte, né? Então essa parábola, ela passa aqui pelo 13, né, no eixo y, ela tem como vértice o ponto meio e 51/4. Então com isso nós vamos ter que obter a expressão da forma y igual a ax² mais bx mais c. Então, em outras palavras, o que esse exercício está pedindo para a gente é encontrar os valores de a, b e c. Bom, algumas coisas nós já temos aqui da leitura desse gráfico, né? O nosso c é igual a 13, tá? Então isso já nos alivia um pouco o trabalho aí, né? Pois o c é justamente o ponto em que a parábola corta o eixo das ordenadas, né? Basta nós pensarmos aqui que o x é igual a zero, né? Então, quando o x é igual a zero, o y é igual a c. Ora, mas o x igual a zero, o nosso y é exatamente 13, tá? Nós, inclusive,
comentamos isso aqui, né? Intersecção com o eixo Y é o ponto C aqui, ok? Bom, agora nós temos também o nosso vértice, né? Nós também podemos deduzir aqui da leitura do gráfico que nosso A é positivo, pois a concavidade é para cima. Nós também concluímos que o nosso delta é negativo, pois o gráfico, né, a curva, ela não toca o eixo das abscissas. Lembrando que a intersecção com o eixo X são as raízes de f de x igual a zero, né? Portanto, se f de x igual a zero não tem raízes, então o nosso delta vai ser negativo, né? Enfim, nós temos várias informações, mas essas informações, para a questão de determinar o A e o B, por enquanto elas não são tão úteis. Então o que nós podemos utilizar aí? Bom, nós sabemos que o nosso x-vértice ele é igual a menos b sobre 2a, né? E este valor é igual a meio. É igual a meio, tá? De acordo com o gráfico. Uma vez sabendo que este valor é igual a meio, nós podemos, multiplicando ambos os membros desta igualdade aqui por 2, nós podemos efetuar este cancelamento aqui, né? E vamos passar esse A multiplicando, então nós vamos ter o seguinte, que o B, na verdade, é igual a menos A. Bom, nós já temos uma relação aí entre B e A. Por outro lado, nós temos que o nosso y-vértice, ele é menos delta sobre 4a, e como o nosso delta é b quadrado menos 4ac, o menos delta vai ser 4ac menos b quadrado, tá ok? Pois é menos delta, dividido por 4a. Então nós vamos ter o seguinte, distribuindo aqui a diferença em relação ao nosso divisor aí, né? Nós temos 4ac sobre 4a menos b quadrado sobre 4a, ok? Bom, aqui nós temos o seguinte, 4a pode ser cancelado com 4a, então nós temos c, e aqui nós temos o seguinte, menos b quadrado sobre 4a, eu vou fazer o seguinte, no lugar de b eu vou substituir por menos a. Então nós vamos ficar o seguinte, como menos a ao quadrado sobre 4a. Então no lugar de b eu substituir por menos a. Ora, aqui então nós temos o seguinte, vamos utilizar este trecho aqui da nossa lousa, né, para nós complementarmos aqui, ok? Então vamos colocar aqui um asterisco, né? E nós continuamos nesse trecho aqui. Portanto, ali nós temos o seguinte, C, né? Nós já sabemos que é 13. Então aqui nós temos 13 menos a quadrado sobre 4a. Menos a quadrado sobre 4a. Ora, este a pode ser cancelado. Então nós temos 13 menos a sobre 4. Ora, tudo isso nós chegamos no valor do y-vértice. Mas o nosso y-vértice é 51 quartos. Então eu vou igualar isso aqui a 51 quartos. Nós vamos pensar apenas nesta equação aqui, ok? Nesta equação final. Então nosso 13 nós podemos enxergar como 52 quartos. Então quando nós fazemos 51 quartos menos 52 quartos, isso vai dar menos 1 quarto. Então menos a sobre 4 igual a menos 1 sobre 4. Portanto, a igual a 1. Tá? Então o nosso a é igual a 1 e o nosso b, consequentemente, o nosso b vai ser igual a menos 1. Tá? Então com isso nós temos a expressão que nós queremos, que é o seguinte, y igual a ax quadrado, ou seja, x quadrado, né? Lembrando que o a é igual a 1, o nosso b é menos 1, né? Menos x, e o nosso c é 13. Tá? Então esta é a resposta desse problema, tá? Então um problema um pouquinho mais trabalhoso, né? Exige um pouquinho mais de traquejo aí com técnicas algébricas, né? Mas nada que ofereça muita dificuldade. Então procurem trabalhar esse problema caso vocês não tenham conseguido fazer, né? Seguindo aquela sugestão que eu comentei de pausar o vídeo antes de eu resolver os exercícios, tentem voltar esse exercício e refazê-lo, tá ok? Bom, então é isso, tá pessoal? Então nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês nesse aprendizado.
Lembrando que é só a primeira parte da nossa aula de exercícios sobre a função quadrática, tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau!